A gente vive num tempo de muito barulho, né? Muita pressão vindo de todos os lados. Mas e se a solução para isso não for tentar mudar o mundo lá fora, e sim mergulhar em algo mais profundo? É sobre isso que a gente vai conversar hoje. Vamos explorar o que são essas insanidades modernas e o poder, às vezes surpreendente, da reflexão. Ok, vamos começar com uma ideia que pode parecer um pouco estranha no início. E se o verdadeiro objetivo da reflexão não tiver nada a ver com mudar o mundo lá fora? Essa pergunta, por mais contraintuitiva que pareça, é a chave de toda a nossa análise de hoje. Vamos guardar ela. Para começar, a gente precisa entender o problema. Qual é a raiz de tanta inquietação e ansiedade hoje em dia? É o que a gente está chamando aqui de o ruído da modernidade. Pensa bem, de um lado tem um bombardeio constante de marketing criando desejos que a gente nem sabia que tinha. E do outro, ideologias que querem nossa adesão completa, dizendo exatamente o que e como pensar. É uma pressão enorme. E não para por aí. Existe uma obsessão pela utilidade. Tudo, absolutamente tudo, precisa ter um propósito prático e imediato. Se não gera um resultado que a gente possa ver e medir, é descartado. E nesse processo, qualquer sentido mais profundo acaba se perdendo. E por fim, tem as falsas promessas do novo. A modernidade vem dessa ideia de que a gente precisa estar sempre se renovando, como se não tivéssemos uma história. Isso acaba desconectando a gente da sabedoria que veio antes, da experiência dos nossos antepassados. E tudo isso nos leva a uma questão bem importante sobre como a gente lida com essa pressão toda. É aqui que a nossa análise entra no que ela chama de a ilusão da mudança externa. Então, fica a pergunta no ar. Será que a reflexão, esse ato de olhar para dentro, pode mesmo resolver os nossos problemas e de alguma forma alterar a realidade aqui fora? Muitos de nós esperamos que sim, mas a resposta pode surpreender. E aqui a gente chega no ponto central, sabe? A resposta é direta. A reflexão muda o mundo? Não. Ponto. Ela não tem o poder de alterar uma realidade concreta que é sustentada por bilhões de pessoas. Mas ela muda quem está refletindo? Sim, com certeza. A maior utilidade dela é interna, não externa. E essa é a grande virada de chave. Se a verdadeira mudança é para dentro, então vamos nos aprofundar um pouco nisso. Como é que funciona exatamente esse poder da nossa voz interior que é despertado pela reflexão? O que a gente ganha com essa prática? Bom, primeiro, um maior controle sobre as nossas próprias emoções e pensamentos. Isso leva naturalmente ao segundo passo, o desenvolvimento da resiliência, da paciência. E por fim, um aumento da tolerância, começando com a gente mesmo, sabe? A gente passa a entender melhor reações humanas supernaturais como o medo e a ansiedade. E aqui está o grande ganho. O mundo lá fora pode até continuar o mesmo, mas a gente ganha acesso a uma espécie de bússola interna. Uma voz que orienta, que aconselha, que mostra um caminho em meio ao caos. Esse processo de escutar a si mesmo nos leva a um conceito bem central na nossa discussão de hoje, o que a fonte chama de o caminho, ou, para ser mais específico, a jornada solitária. Mas o que é essa tal de jornada solitária? É a ideia de que cada pessoa tem uma missão única, um caminho que só ela pode percorrer. Claro, a gente faz parte da grande máquina da civilização, mas não podemos esquecer do nosso propósito singular no meio de tudo isso. Para ilustrar isso, de um jeito bem bonito, a fonte que estamos analisando traz o relato de um viajante. Ele descreve a solidão da jornada, o sentimento de desamparo, mas também a beleza de poder assistir ao nascer e ao pôr do sol todos os dias. E é justamente nesses momentos que ele diz que ouve palavras sem forma, sinais que viram matéria-prima para suas reflexões. A conclusão que a gente tira dessa jornada é profunda. É a de que a vida é muito, mas muito maior do que a gente consegue imaginar. E o aprendizado, bom, ele é um processo que simplesmente não tem fim, dura enquanto a gente existir. E o que acontece quando alguém avança nessa jornada interior? O resultado não é se isolar do mundo, muito pelo contrário. Surge um desejo natural, poderoso, a vontade de retribuir. Então, o que significa essa retribuição? Não é uma obrigação nem uma troca. É um momento em que o caminho individual se encontra de novo com o coletivo. É um impulso de gratidão que vem de dentro, sabe? Um compartilhamento autêntico, sem segundas intenções, simplesmente a vontade de dar algo de volta para o mundo. Todo esse processo, esse caminho, nos leva a uma nova perspectiva. Uma que nos força a questionar, a redefinir a própria ideia do que é ser são no mundo de hoje. Agora, olha só que contraste poderoso.
O que muitas vezes é visto como insanidade, alguém se sentir perdido, insatisfeito com o mundo moderno, mas será que a verdadeira insanidade não é justamente o contrário? Não seria aceitar de olhos fechados tudo o que nos apresentam como se fosse a verdade absoluta? E isso nos leva a uma nova definição de saúde mental. Talvez não seja sobre se adaptar perfeitamente ao sistema, mas sim sobre se libertar de conceitos que nos são impostos e ter a coragem de pensar por conta própria. É ter a capacidade de dizer não. E para a gente terminar, fica aqui a reflexão final que esta análise nos propõe. Qual é a maior das insanidades? Viver no piloto automático, seguindo a programação que nos dão? Ou ter a coragem de buscar um propósito que seja verdadeiramente nosso? A resposta, talvez, esteja na jornada de cada um.